Kamaitachi, um cantor que, através de suas músicas, conta histórias. E histórias muito boas, que inspiram muita gente. Inclusive eu, só que eu não sei compor música, aí fica meio foda. Ele recém lançou duas músicas. Uma chamada O Sono de Emily e a outra O Senhor Sono. E bem, essas músicas estão conectadas em suas histórias e dá pra teorizar, porque dentro de uma delas aparece um personagem muito antigo do canal dele, de uma música que foi bem polêmica, que é o Bob. Eu acho que vocês já ouviram aquela música. Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Eu não esqueci a letra da música, puta que me pariu. Mas enfim, essas são músicas muito teorizáveis que ele lançou recentemente. E eu gosto de fazer teorias. Esse canal aqui, em seu todo, é de teorias, histórias, curiosidades. Então eu pensei, por que não trazer uma análise e a minha teoria sobre? Pra embasar essa teoria, eu vou usar tanto a minha análise aos clipes, tanto coisas que o próprio Kamai confirmou. Porque sim, ele confirmou coisas. Então, pra gente montar essa história, eu vou usar disso. Vamos primeiro então analisar um pouco da primeira música e da segunda. Eu vou falar as coisas que ele confirmou e por fim trazer a minha teoria pra vocês. Beleza? Você pode me chamar de Wiko, eu acho. E é isso, bora lá. Começando pelo sono de Emily, a gente vê assim uma menina acordando, que é a Emily, e ela acorda num quarto um pouco estranho, um quarto que não parece de uma adolescente. A gente vê que ela é uma adolescente, né? A gente vê que ela é uma adolescente, mas algo que chama atenção na porta ali é um prontuário ali na porta. Um prontuário? Vamos guardar isso. Ao passar pela porta, ela acaba em um outro mundo, onde ela conhece um garotinho que se chama Bob, né? Ele se apresenta como Bob. E, bom, a gente pode... O próprio Kamaitachi já disse que meio que é sim o Bob da antiga música, só que de uma outra forma. Mas a gente já vai chegar lá. Durante o clipe, eles passam por vários lugares que não parecem ser deste plano, se vocês me entendem. E a Emily, ela estranha tudo nesse universo, ela estranha tudo. Mas chega um ponto da história onde ela simplesmente se torna uma criança, assim como o Bob. E ela começa a meio que se divertir com ele, entender o lugar, todas as preocupações dela meio que somem. E ao final do clipe, mostra os dois meio que se despedindo, com o Bob fazendo um desenho, né, pra ela. E ela olhando assim pra porta. Mas uma coisa que dá pra se destacar assim é que ela está com uma roupa de hospital. Então a gente já deve imaginar o porquê do prontuário ali na porta, né? O porquê do prontuário ali na porta. Então, de forma bem resumida, esse é o clipe do Sono de Emily. E agora vamos para Senhor Sono. Em Senhor Sono, somos apresentados a Jeremy. O próprio Kamaitachi já meio que confirmou o nome dele. E o Jeremy, ele não parece estar muito bem, não. O clipe mostra um soro de hospital e que o Jeremy, ele não tá muito bem. Ele acaba tendo ali meio que um pesadelo, tendo memórias com a Emily, né? Dá pra já associar um com o outro. Talvez parentes, talvez pai e filha, irmãos, tio e sobrinha. Não sabemos, mas já dá pra analisar ali que eles são parentes, eles são próximos. Porque dá pra imaginar já quem tá ali naquele soro, né? Não precisa de muita coisa. Não precisa de muito pensamento, assim, pra saber quem que tá ali. O clipe continua com ele tendo meio que um pesadelo, né? Vamos dar assim como um pesadelo, porque o próprio Kamai já falou, mas a gente consegue perceber que é um pesadelo. Sabe quando você tem uma pessoa ali que você tá, sua amiga, ou um familiar, e você tem um pesadelo que mistura memórias com coisas aleatórias? E ao final do clipe a gente tem meio que um carro indo na direção de um caminhão no meio de uma estrada e acaba o clipe. É isso. Já dá pra deduzir muita coisa aqui, mas eu quero ir pros pontos aonde o Kamaitachi confirmou coisas. Começando pelo próprio comentário do Kamai, que tá fixado no vídeo do Senhor Sono. O Jeremy, né, ele falou, tipo assim, o Jeremy, então tá se referindo a esse cara da música, esse cara é o Jeremy. Ele teve um pesadelo dentro de um pesadelo, ou seja, o clipe mostra meio que um pesadelo dentro de um pesadelo. É um pouco confuso, mas você entende. Eu, pelo menos, já tive isso. Já acordei dentro de um sonho, sabendo que eu tava sonhando dentro de um sonho. Mas, enfim, aqui ele já confirma o nome do nosso protagonista do Senhor Sono, que é o Jeremy, e o fato de que tudo aquilo são pesadelos. Pesadelos, talvez, que ele tá revendo memórias. Eu não sei, aí já é uma dedução minha. No Instagram dele, ele também postou algumas curiosidades da música, explicando partes da letra e personagens. Eu vou primeiramente falar sobre o Bob. Há quem é mais antigo com o Kamai, ou conhece bastante das músicas dele, apesar de ser um fã novo, sabe do Bob. Daquela música polêmica que eu falei no início do vídeo, que deu uma maior polêmica, porque a música do Bob menciona ali assuntos bem sensíveis. E eu lembro que na época eu vi na internet um monte de gente, um monte de crente reclamando, porque o Bob é meio... ele não é
demônio, mas deu a entender na música dele que ele era. Mas enfim, aqui a gente tem mais explicações sobre ele. O próprio Kamai explica que o Bob do Sono de Emily é o mesmo Bob de 2019, só que não é totalmente canônico. Isso eu não entendi, talvez... Bom, ele falou que é como um reboot do personagem. Talvez não seja totalmente canônico, mas esteja na história dele, mas não da maneira que aconteceu. Eu não entendi muito bem essa parte. E ele também disse que a música de 2019 se passa após a história de agora, que é o Sono de Emily. Então dá pra falar que talvez tenha a história do Bob com o menininho lá da música de 2019. Tem algumas alterações, por isso não é totalmente canônica. Mas, enfim, eu tô dando deduções aqui a partir das afirmações do Kamaitachi. E aqui ele fala, o Bob não é um espírito de luz, nem um espírito maligno. Muita gente achou que ele fosse um demônio, um espírito ruim. Na verdade, ele é tipo um anti-herói. É aquele que só vai guiar as pessoas até onde elas devem ir depois da morte. E a missão dele com a Emily é guiar ela pra eternidade tranquila, mesmo que ela tenha a opção de voltar pro mundo dos seres humanos. Ou seja, já dá pra deduzir que na história do Sono de Emily, eles realmente não estão num sonho ou em algum outro lugar da realidade. Eles estão em outro plano. O que eu poderia dizer que seria tipo um caminho onde ela pode escolher se ela vai ficar entre o mundo real ou se ela vai ir pra outro plano. Pra um submundo ou pra um céu. Não sei como funciona a pós-vida nesse universo, mas deu de entender um pouco. Já falando sobre os trechos da música explicados, trechos da música do Sono de Emily, tá? Eu tô pegando das curiosidades do Sono de Emily, tô deixando os prints aí na tela. Medos te fazem crescer. Emily cai em um mundo completamente diferente da realidade dela e escuta uma voz que diz: medos te fazem crescer. A voz é de Bob, que avista uma menina muito maior que ele e faz uma piada por ela ser maior e estar com medo. Com o passar do tempo, Emily vai perdendo o medo dessa nova realidade e se acostumando com ela. É assim que sua verdadeira estatura vai voltando. O que dá pra tirar aqui desse trecho? O Bob tava fazendo meio que uma sátira por ela ser maior, mas tá com medo, e que ela vai voltar à sua verdadeira estatura. Então dá pra já falar assim que a Emily, ela não é uma adolescente, ela é uma criança. A única questão é, por que ela tá adolescente no início do clipe, quando ela tá naquele quarto de hospital? Isso é uma coisa que nem minha teoria, que eu vou falar ainda, conseguiu cobrir. Por que ela tá como uma adolescente no quarto do hospital? Talvez uma interpretação de que o que ela estivesse passando é o estresse que uma pessoa daquela idade deveria estar passando, não uma criança? Eu não sei. Eu realmente não sei essa parte. Agora somos sombras, que assombram a casa de quem sente, mas não vê. É uma metáfora para o fim da vida, quando somos apenas alma. Bob ainda faz uma brincadeirinha, dizendo que nesse plano eles podem assombrar os seres vivos se eles quiserem. Ele diz: viu como com piadas eu sou bom? Sombras eu sei que não tem coração. Revelando que ele não faz parte da vida dos seres humanos. Aqui é mais para explicar, né, que eles realmente não estão, né, naquele plano, estão meio que como espíritos, e que é uma metáfora para o fim da vida, que eu achei bem interessante, para falar a verdade. E por fim, se você quiser, eu faço o que for para te salvar do sono. A Emily Stein tá censurado aqui, mas dá pra dizer que é um coma. Dá pra gente falar ali que é coma. E se você adormecer, farei o que for para te manter comigo. Bob diz a ela que se ela tá censurado, mas a gente sabe que é virar camiseta de saudade, né? Se ela se for. Ele vai cuidar dela por toda a eternidade. Ou seja, já dá pra gente construir uma boa teoria aqui, mas ainda tem outra coisa que o Kamai confirmou, então eu vou pegar mais essa coisa, e aí sim a gente vai partir pra teoria que pelo menos eu tentei formular. E a última coisa que ele confirmou, não foi exatamente um post igual o da Emily, que era curiosidades e pá, mas sim um post onde ele posta algumas imagens do próprio clipe. Mas se você for ver não nos comentários, mas na legenda, né? Vocês já imaginavam o Jeremy, pai da Emily, assim? A gente tem a confirmação de que o Jeremy é o pai da Emily. E com isso eu posso construir a minha teoria. Então, bora lá. Jeremy tem uma filha, chamada Emily. A Emily tem em torno de seus 6 a 9 anos. E eles eram bem unidos, um pai e filha bem unidos. Coisa rara de se ver ultimamente, tá? Coisa rara. Eles eram pai e filha bem unidos. Porém, após sofrerem um acidente de carro, quando o carro deles trombou num caminhão, coisa que eu deduzi de acordo com o final do clipe de Senhor Sono, onde mostra o clipe de um carro indo na direção de um caminhão, a Emily acabou entrando em coma, o que gerou ansiedade, insônia, um monte de problemas psicológicos para o Jeremy. Ele tava tão mal que tava com insônia e quando conseguia dormir tinha pesadelos dentro de pesadelos. Quase que um looping. Enquanto a Emily, ela tava entre a vida e a morte nesse coma, tendo inclusive a possibilidade de andar num outro plano. Não num pós-vida, mas também não no mundo dela, mas sim numa espécie de limbo, vou falar assim, mas não é um limbo, mas vou falar assim, aonde ela é guiada por um espírito. Não é de luz, muito menos maligno. Esse espírito se chama Bob.
ele vai acompanhar ela até ela ver se ela vai voltar para o plano mesmo, o plano dela, né? Ou se ela vai ir para um pós-vida. Mas algo que eu não sei é se ela sabe que está em coma, se ela tem essa noção. Algo que pode ter piorado ainda mais a condição do Jeremy é que ele e a filha teriam brigado antes de tudo acontecer. Então, tipo assim, imagina, você briga com um familiar seu e no dia seguinte, por um acidente, ele tá em coma e você não sabe se ele vai acordar ou não e vocês terminaram brigados. Essa história não tendo um desfecho ou um final confirmado, fica em aberto se a Emily decidiu voltar pra Terra, se ela conseguiu sair desse coma, ou se ela realmente se foi e Bob guiou o espírito dela até onde ela merecia estar. Que eu julgo não ser o submundo, dado que a Emily era só uma criança. E o Jeremy, tadinho, ele tava ali meio angustiado, também não tem um final pra história dele. Não tem um final pra história de nenhum dos dois, né? Consequentemente, se não ter um final pra história da Emily, também não vai ter um final pra história do Jeremy. Até agora, no caso. Vai que. Bom, essa foi a minha teoria. Foi uma teoria bem curtinha, mas eu quis apresentar. Porque, convenhamos, Bob é de 2019. Ninguém tava esperando que do nada o Kamai ia lançar uma música fodona com esse personagem dando extensão à sua história. Então, quem sabe futuramente, né? Quem sabe futuramente. Eu também tenho uma teoria de que o Bob possa ser um espírito metamorfo. Ele possa ter tomado a forma de uma criança, pela Emily ser uma criança, né? Uma aparência amigável pra uma criança. Mas que talvez pra outros seres, né? Outras almas, ele tome outras formas. Até porque também eu não consigo nem ver, vamos supor, um assassino morreu. Quem vai te levar pro submundo é uma criancinha, cabelinho de tigela. Inclusive, adorei essa aparência do Bob, ele é muito bonitinho, meu Deus. Alguns pontos e teorias que eu não sei muito como me posicionar por que a Emily aparece com uma aparência de 12 a 13 anos no início do clipe, sendo que aquilo ali não era a verdadeira estatura dela? Tipo, o que seria mais ou menos isso? Seria uma representação do estresse que ela tá passando? O estresse, tipo assim, pra uma criança de 6 a 9 anos estar ali no hospital e tá passando por um estresse de uma pessoa de 12, 13? O que não faria sentido também, porque ela tá em coma. E algo que eu ouvi muita gente perguntar, inclusive eu me perguntei bastante, essa Emily é a mesma Emily da Sociedade dos Nerds Psicóticos? Porque o Kamai tem outra música chamada A Sociedade dos Nerds Psicóticos, aonde tem vários personagens, e um deles é a Emily, né? Uma dessas alunas dessa sociedade aí dos nerds é a Emily. E, bom, tem algumas coisas que me fazem acreditar que sim, assim como tem coisas que fazem eu acreditar que não. Vamos falar sobre os pontos positivos e negativos pra essa teoria. Se você me perguntar se eu acredito, eu vou ficar no meio termo. Eu não sei se eu acredito ou se eu não acredito, porque tem pontos e contrapontos. Mas, tipo assim, pode ser também nada a ver. Não é canonizado que são músicas, entendeu? Conectadas. Então, a gente só pode ficar na base da teoria mesmo e de migalhas esperando as próximas músicas, que alguma delas tenha alguma confirmação de estender mais o universo, ou sei lá. Apesar de que ninguém tava esperando o Bob, e o Bob voltou com tudo. Prometeu nada e entregou tudo. Bom, os 3 únicos pontos a favor dessa teoria primeiro, os nomes iguais, o que não pode não significar muita coisa, né? Mas, né, já dá aquele pico de esperança. Segundo, o desenho de pato no pulso do Bob. Ele mostra durante o clipe um desenho de pato no pulso dele. E na Sociedade dos Nerds Psicóticos, se você olhar bem rápido no clipe, passa ali um desenho de pato ali no fundo. O que, tipo assim, é meio... assim, desenho de pato, talvez a Emily se lembrasse do Bob e do desenho de pato, tivesse um carinho, tivesse feito e deixado ele na sala. Talvez seja uma coincidência, ou talvez os patos estejam dominando o mundo. Fica a sua escolha do que acreditar. E a terceira é um trecho da música onde fala. Quando tá apresentando a música, fala que a Emily tem fetiches bizarros em cruzes ao contrário. Talvez isso tenha sido adquirido, esse interesse de cruzes e pá, pelo Bob, porque também na música antiga do Bob fala que ele queimava Bíblias, outros santos. Então, cruz ao contrário, Bíblia queimada. Deu pra entender aí onde eu quero chegar, né? Talvez uma cruz ao contrário seja um símbolo do Bob, talvez não. Mas, pelo Bob ter sempre sido associado a um demônio ou um espírito contra essas... Não contra as coisas de igreja, mas na primeira música, né? Dava pra entender que era um demônio, aqui ele é um espírito anti-herói. Enfim, é um ponto aí que você pode observar e acreditar ou não. Em minha opinião, eu não sei o que dizer sobre isso. Mas, enfim, chegamos ao final. Todo vídeo tem um final e chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, eu vou pedir pra você dar um like, ficar até o final, se inscrever, esse canal aqui é novo, mas eu prometo que vai ter vídeo sempre aos fins de semana, ou pelo menos eu vou tentar. Gostou daqui? Bom, eu tenho outros canais que vão estar aí na tela final, eu tenho a agradecer.
Quem dera se o Kamaita estivesse vendo isso, mas caso por algum milagre da natureza, do universo, ele tenha visto, sou muito seu fã, tá? Sou seu fã de carteirinha. E suas músicas são fodas e uma inspiração pra uma par de gente, inclusive eu. Eu só não sei como pôr, mas me inspira bastante. Enfim, é isso. Eu não sei como finalizar esse vídeo, então é só isso. Falou. Meu Deus, que finalização horrível, senhor. Que Deus, eu acabei de falar de um espírito aqui que na primeira música era um demônio. Meu Deus do céu, eu vou pro inferno mesmo.